Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 2 Crônicas, capítulo 26. Esse é um capítulo no qual nós vemos que o filho, ele se espelha no seu pai. E isso me deixa muito pensativo. O verdadeiro discipulado não está relacionado às muitas palavras que você ensina a seu filho, que você declara sobre seu filho, e sim suas atitudes. Então, o seu filho, ele absorve aquilo que ele vê você fazendo. E nós vemos que o filho de Amazias, ele realmente seguiu os passos do pai. Então é um capítulo triste. Então fala o seguinte: depois que Amazias morreu, seu filho aos 16 anos, ele é proclamado a rei sobre Judá, tá? Ali em Jerusalém. E aí ele tem várias vitórias, tá? E aí fala que essas vitórias Deus o concedeu. Versículo 7. Porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os meunitas, os amonitas, e enfim, Deus concedeu para ele várias vitórias. E aí nós vemos o seguinte, que no versículo 4 fala: ele fez o que era correto diante do Senhor, tá? Conforme tudo que o seu pai fizera. Ou seja, ele fez o que era correto, seguindo o caminho do seu pai. Lembra que o seu pai, ele fez o que era correto, mas não de coração. Era um homem ganancioso, tinha um coração corrompido. E seu filho tem exatamente esse aspecto em sua vida. Então, o versículo 5, que é assustador. Olha o que fala o versículo 5. Ele buscou a Deus enquanto quem? Enquanto Zacarias o instruía no temor de Deus. Enquanto o Zacarias vivia, ele estava prosperando, seguindo os conselhos de Zacarias. Igualzinho seu pai. Seu pai só foi próspero enquanto Joiada o orientava, o aconselhava. Então, tu vê a importância de um conselheiro na vida de um rei, na vida de um governante. Então, todo governante, ele precisa ter um conselheiro sábio, um conselheiro temente a Deus. Fica até a dica para os governantes da nossa cidade. Nós precisamos de conselheiros tementes a Deus, que isso nos leva a prosperar, não simplesmente financeiramente, porque isso vai acontecer também, mas prosperar a cidade em todos os aspectos, tá bom, irmãos? Versículo 9. Cara, olha que coisa linda que Uzias fez. Ele fortaleceu ali a cidade de Jerusalém. Ele criou um exército, cara, incrível. Ó, Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no ângulo do muro, e as fortificou. E aí fala que ele construiu torre no deserto, cavou poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinheiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava de agricultura. E aí, irmãos, versículo 11. Uzias tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Manassés, sob as ordens de Ananias, um dos chefes do rei. E aí agora vem a descrição desse exército. Fala que o exército tinha 2.600 líderes, chefes, só de homens com patente, 2.600. E aí fala que sob as suas ordens havia um exército de 307.500 homens que lutavam corajosamente. E eles eram homens disciplinados, irmãos. Homens valentes, corajosos e disciplinados. Um exército incrível. E aí, versículo 14. Uzias equipou esse exército, tá? No 15 fala que ele fez máquinas para pôr no muro, que lançava flecha, que lançava... para botar nas torres, que lançava pedras. E aí vem o gatilho. A parte triste. Diante de um exército incrível, diante de uma cidade fortificada, o orgulho penetrou o coração. Versículo 16. Mas quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou
e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, fazendo a função ali do sacerdote, que é descendente de Arão. Uzias não era sacerdote, ele era um rei ungido, mas não era sacerdote, não tinha esse dever. E aí Deus vem com uma lepra sobre sua vida e essa lepra vai até a sua morte. Uzias ele tem que ser retirado do seu palácio, colocado numa casinha separada, numa casa separada, e seu filho Jotão passa a reinar no palácio em seu lugar. Então essa é a história triste de Uzias. Ele se orgulhou diante do seu exército, seguiu os caminhos de seu pai e foi acometido dessa lepra até a sua morte. E, irmãos, muitas vezes diante de uma vitória, diante de uma conquista, no conforto da vida, nós caímos nessa cilada, tá? E isso também em relação a até prosperidade ministerial, quando tu vê lá o seu ministério crescendo, se fortalecendo, o orgulho pode penetrar o seu coração e você não ter mais aquela sensibilidade do início da sua jornada com o Espírito do Senhor, a sua dependência com o Espírito do Senhor. A dependência não é uma fase da vida do cristão. Não é uma fase como uma criança, que ela tem a fase de criança e ela é dependente do pai. O cristão ele é dependente da criança até a velhice, até a morte. Não vai haver um momento da nossa vida onde nós seremos autossuficientes. Nós somos pessoas fracas, totalmente dependentes de Deus, independente do tamanho do exército que esteja contigo, independente do tamanho do governo que você esteja governando ou das riquezas que você tenha, você é dependente de Deus. Cultive a sua sensibilidade com o Espírito Santo, com a voz de Deus em seu coração, para que o orgulho não penetre o seu coração. Amém? Graça e paz a todos. Fui!